Olá, iniciaremos agora o tema contratos. Esse tema contratos, por ser um pouco extenso, ele será dividido em duas partes. Na primeira, nesta semana, e a segunda parte dos contratos nós vamos ver na próxima videoaula. Hoje vamos tratar da definição de contratos e do seu regime jurídico, que é um regime jurídico especial. Mas antes eu preciso fazer alguns esclarecimentos a respeito das diferenças entre os contratos do direito civil, os contratos do direito do consumidor e, finalmente, os contratos no direito público. Porque é importante que conheçamos esses três regimes jurídicos para que possamos entender adequadamente a especial característica do contrato de direito público. Quando nós falamos em contratos no direito civil, nós temos que lembrar que esse contrato no direito civil, ele é um dos contratos mais antigos, não é? Ele é oriundo do direito romano, estava previsto já no nosso Código Civil de 1916, continua previsto no Código Civil, novo Código Civil, novo em modo de dizer, né? Novo Código Civil de 2002. E esse contrato de direito civil, ele tem cláusulas, evidentemente, mas o que nós identificamos como o traço característico desse contrato do direito civil é a autonomia da vontade. Uma autonomia da vontade um pouco mais alargada, não é? Porque a própria lei exige que as partes sejam competentes, portanto tenham capacidade, que o objeto não seja proibido ou prescrito por lei e que a forma seja aquela prevista em lei. Bem, nós temos um outro modelo, outro regime, melhor dizendo, de contratos. São os contratos regidos pelo Código do Consumidor. Nesses contratos regidos pelo Código do Consumidor, a característica especial é a vulnerabilidade do consumidor. Portanto, nós falamos que os contratos regidos pelo Código do Consumidor têm uma característica especial. Qual é essa característica? São as cláusulas abusivas. Ou seja, aquela autonomia da vontade muito mais ampla lá do direito civil não se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, porque a autonomia da vontade no Código de Defesa do Consumidor ela é mais restrita, ou seja, ela é tutelada pela própria lei em razão de umas cláusulas que chamamos de cláusulas abusivas. Se o contrato tiver alguma dessas cláusulas que são identificadas como cláusulas abusivas, o contrato é nulo e não produz nenhum tipo de efeito. Do outro lado, nós temos os contratos de direito público. Quando falamos, portanto, em contratos de direito público, nós temos a participação, de um lado, do poder público e, do outro lado, a empresa privada ou uma pessoa física. Bem, por ser contrato de direito público, existe aqui uma outra característica que diferencia aqueles contratos de direito civil, os contratos de direito do consumidor. Portanto, os contratos de direito público têm um regime jurídico especial. Nós falamos que o regime jurídico especial desses contratos é o regime jurídico especial de direito público. Por que regime especial de direito público? Porque a administração pública, e já estudamos isso, ela está posta para alcançar o interesse público. Portanto, a administração tem prerrogativas para alterar unilateralmente o contrato, para aplicar sanções, enfim, para adequar o contrato ao interesse público, que a administração é a responsável para alcançar essa finalidade. Portanto, quando nós falamos em contratos de direito público, a primeira coisa que precisamos ter em mente é a supremacia do interesse público sobre o particular. Evidentemente que vamos estudar quais são as garantias do particular ao contratar com a administração pública. Outra questão importante é a respeito dos princípios. Lembram, nós já estudamos princípios lá nas primeiras aulas. Portanto, os contratos de direito público devem obedecer estritamente àqueles princípios que temos lá na Constituição, que já estudamos. O princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, não é? E também o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Sem esquecer, como eu disse, o princípio da finalidade, que é a busca
do interesse público e que a administração tutela essa busca. Portanto, nós falamos, em síntese, que nos contratos de direito público existem cláusulas exorbitantes. Né? Essas cláusulas exorbitantes, se fossem previstas no contrato de direito civil ou no contrato de direito do consumidor, seriam nulas. Por quê? Não são no contrato de direito público. Porque a administração tem essa supremacia, como eu disse mais de uma vez, em razão do interesse público. E outra questão importante também dentro desse contexto do processo licitatório é que a minuta do contrato deve ser publicada juntamente com o edital. Claro, se o licitante tiver interesse em ler o contrato em toda a sua extensão, ele poderá se dirigir até a repartição e obter, inclusive, uma cópia do contrato que foi aprovado pela assessoria jurídica e que está lá dentro do processo licitatório. É importante também lembrar, nesse contexto da minuta do contrato, que essa minuta do contrato deve refletir exatamente aquilo que está no edital, porque o licitante vencedor estará adstrito ao edital e ao contrato. E, claro, e as normas que regem esse procedimento. Portanto, a minuta do contrato deve ser uma cópia fiel, espelhada do edital, para que o contratado depois não possa alegar que determinadas exigências feitas pela administração não consta no edital ou não consta no contrato. Outra questão importante também, e ainda falando dos contratos de direito público, é a característica de uma cláusula que chamamos de intuito persona. O que significa isso? É que o contrato é feito com uma determinada pessoa. E essa pessoa é contratada porque preenche todas aquelas condições de habilitação. Evidentemente que, para o contratado passar a execução desse contrato para um terceiro, precisa, primeiro, a anuência da administração e a previsão no edital ou no contrato da possibilidade de subcontratação. E aqui nós temos que deixar muito claro que a posição dos tribunais de contas é no sentido da possibilidade, na verdade, de subcontratação ser apenas de uma parte do contrato. Ou seja, o contratado não pode subcontratar a totalidade do contrato em que firmou com a administração pública. Nesse contrato e nessa primeira abordagem que estamos falando, nós temos que tratar também das cláusulas ditas necessárias. Não é? Cláusulas necessárias por quê? A primeira delas é aquela que identifica o objeto do procedimento licitatório. Claro que já estudamos isso em várias passagens, que o objeto deve ser descrito de forma muito clara, com todos os pormenores necessários para que o licitante possa identificar exatamente aquilo que a administração pretende e, mais ainda, que na fiscalização do contrato a administração possa avaliar objetivamente se aquele bem ou aquele serviço que está sendo prestado para a administração é exatamente aquilo que a administração esperava. Portanto, a clareza e as características que identificam o objeto, não é, devem estar de uma forma muito clara e objetiva no contrato e no edital, para que nós não tenhamos depois, na execução do contrato, nenhum tipo de alegação. Outra questão importante também é a respeito do preço. E aí, na questão do preço, eu quero destacar duas questões importantes. Uma é a revisão e a outra é o reajuste. Nós falamos que o reajuste ele deve ser previsto no próprio contrato e no edital, sempre que a contratação ultrapassar 12 meses. Portanto, para aquelas contratações de trato continuado, exige-se, e é obrigatório, como cláusula necessária, os índices de correção, ou seja, a forma de atualização e de reajuste da prestação daquele serviço ou da entrega daquele bem. Outra questão que chama a atenção, ela se refere à revisão. Não é? E aqui talvez seja um ponto
um pouco mais complexo, mas não difícil de entender. Por quê? Porque a revisão não precisa estar prevista nem no edital e nem no contrato. Por quê? Porque a própria Constituição Federal exige que, ocorrendo alguma situação imprevista ou imprevisível que onere demasiadamente o contratado tem por direito a revisão daquele pacto, para que ele não seja prejudicado em razão desse desequilíbrio dessa relação econômica. Outra questão importante, que já me referi no início, trata das cláusulas exorbitantes. Lembram que disse no início que essas cláusulas exorbitantes, se previstas num contrato lá de direito civil ou de direito do consumidor, elas inviabilizam o contrato. Aqui é diferente. Nos contratos de direito público, as cláusulas exorbitantes são permitidas. E dentre as características destas cláusulas exorbitantes, nós podemos identificar a questão do interesse público, que já falamos, não é? Na rescisão do contrato, na suspensão da obra, na interrupção do fornecimento de um determinado produto, enfim, tudo voltado para o interesse público. E ainda na questão da alteração unilateral do contrato. E aqui nós temos previsto pela própria norma dois tipos de alteração unilateral do contrato, não é? A alteração qualitativa e a quantitativa. Quando nós falamos em alteração quantitativa, nós estamos nos referindo à possibilidade de modificação. Quando nós estamos falando em alteração qualitativa, nós estamos falando em alteração que decorre de alteração do próprio projeto. Portanto, em sendo necessário no curso do processo uma alteração ou modificação do projeto, não é? Essa alteração qualitativa deve ser cumprida pelo contratado. Claro que aqui nós temos, de novo, aquela questão do reequilíbrio, da repactuação dessa avença. A outra característica identificadora desta alteração unilateral é quanto às quantitativas, não é? Sabemos que a administração tem uma margem de 25% a mais ou a menos para obras, serviços e compras e até 50% nos casos de reforma. Portanto, esta questão também da alteração unilateral do contrato para atender o interesse público, não é? Está dentro desse complexo de cláusulas exorbitantes. Mas, como eu disse, embora a administração possa exigir que o contratado forneça ou preste mais serviços ou reduza naquelas proporções de 25% a 50%, nós temos que lembrar também do equilíbrio econômico, que já falamos e que vamos voltar a falar pormenorizadamente daqui a pouco.